Iniciamos aqui o segundo período da nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 21 de maio de 2020. Passamos então ao exercício 23 da sequência de exercícios resolvidos, em que iremos analisar um novo membro da família dos perfis de Joukowski, correspondendo agora à introdução de espessura no perfil alar. Portanto, tendendo naturalmente àquilo que, a aproximar o nosso modelo de fluido perfeito, portanto, que temos vindo a utilizar, àquilo que são, de facto, as aplicações reais de perfis alares. E, portanto, já tínhamos, de facto, introduzido a curvatura no perfil, agora vamos introduzir espessura. Iremos separar, portanto, as duas situações. Portanto, consideraremos neste caso um perfil que é simétrico e, portanto, sendo simétrico, não terá curvatura. Significa que o valor correspondente à flecha será nulo, não é? Na medida em que não tem curvatura. Naturalmente que a conjunção das duas situações, analiticamente, ou pelo menos conceptualmente, não levanta nenhum problema, como iremos ver. Em termos analíticos, naturalmente, resulta em cálculos bastante mais elaborados. Portanto, não iremos aqui resolver nenhum exercício desse caso conjugado. Habitualmente, nessas situações, pela complexidade dos cálculos, ou pela maior complexidade, nem é exatamente a complexidade. Portanto, o que está em causa é, de facto, o trabalho envolvido nos cálculos. Habitualmente, o que se faz é resolver de forma computacional. Mas em termos conceptuais, portanto, é simplesmente sobrepor o mesmo que fizemos, portanto, para obter um perfil com curvatura. Agora há aquilo que iremos fazer para gerar espessura no perfil alar, portanto, no âmbito da estratégia que temos vindo a seguir, portanto, utilizar à mesma um cilindro circular, portanto, num plano gerador, no plano zeta, e depois uma transformação de Joukowski, portanto, nos permite obter então, finalmente, o perfil, de facto, no plano Z. Okay? Naturalmente que, para produzir espessura, teremos um procedimento ligeiramente diferente daquele que foi utilizado para produzir curvatura, mas, como eu referi, ambos podem ser sobrepostos e, portanto, conceptualmente não existe qualquer dificuldade adicional em relação a isso. Vocês têm essa situação devidamente representada, então, no livro-texto, portanto, para, de facto, o caso mais geral, que seria um perfil com curvatura, portanto não simétrico, e com espessura. Mas, como eu disse, do ponto de vista analítico, é bastante mais trabalhoso. Qual é o interesse de considerarmos aqui especificamente o perfil simétrico com espessura? E, portanto, temos um problema dedicado justamente a essa situação. A questão é que, neste caso, é possível, fazendo algumas aproximações razoáveis, digamos, simplificar o problema analiticamente, como iremos ver. E, portanto, não necessitando, de facto, recorrer a um procedimento, digamos, computacional, portanto, para fazer os cálculos. Claro que podemos sempre fazer analiticamente, mas é efetivamente trabalhoso. Neste caso, efetivamente, existe uma simplificação analítica, como veremos, que justifica que, de facto, nós dediquemos então este problema 23 justamente a este novo elemento então da família de perfis de Joukowski, o perfil simétrico com espessura. Portanto, vamos, como é habitual, portanto, no contexto do nosso modelo, considerar um escoamento potencial uniforme, com velocidade infinito, então, em torno deste novo perfil de Joukowski, agora simétrico, portanto, flecha nula, mas com uma espessura relativa, algo que até agora não tínhamos considerado, portanto, até agora tínhamos apenas considerado placas sem espessura, portanto, quer plana, quer com curvatura, portanto, tinham sempre espessura nula. Agora, vamos ter uma espessura não nula e portanto, quantificámos-la de forma semelhante àquilo que fizemos para a curvatura, portanto, agora em termos de espessura e não em termos de flecha, naturalmente, mas, portanto, exprimindo também de uma forma relativamente à nossa escala de comprimentos, de referência no perfil alar, que é a corda do perfil. E, portanto, definindo uma espessura relativa T sobre C, neste caso, o valor que vamos considerar é 10%, que é um valor que é relativamente intermédio, é típico também. Aliás, foi o valor justamente de espessura relativa que vocês consideraram no perfil, não no perfil de Joukowski, mas num perfil NACA. Vocês utilizaram o perfil NACA 0010 no trabalho de grupo,
portanto, trabalho computacional, nesse caso, e portanto, como vê, é uma espessura relativamente típica, nem corresponde a um perfil particularmente delgado, nem corresponde a um perfil espesso, portanto, é uma espessura relativamente intermédia e, portanto, como eu disse, também relativamente típica de aplicações de interesse aqui em aerodinâmica. Este perfil vai ser considerado, portanto, em relação ao escoamento então não perturbado, portanto, a operar a um ângulo de ataque, portanto, estará em incidência não nula, portanto, neste caso, o valor do ângulo de ataque, alfa, 5,7 graus. O que é que se pretende então fazer? Portanto, pretende justamente então agora tirar partido da capacidade analítica que nós adquirimos, portanto, com base neste nosso modelo de escoamento potencial que temos vindo a utilizar, portanto, para obter, exprimir quer o potencial complexo, quer a velocidade complexa conjugada e, portanto, com isso, conseguirmos responder às duas questões que nos são aqui colocadas. Nomeadamente na linha A, portanto, determinar a localização do ponto de estagnação junto ao bordo de ataque, para agora este perfil simétrico com espessura. E depois também, ao conseguir calcular a velocidade do escoamento no bordo de ataque do perfil. Atenção que agora não é do ponto de estagnação, obviamente, por definição do ponto de estagnação, a velocidade aí é zero, não é? Portanto, na linha A queremos saber é a sua localização, não a velocidade, por definição é zero, não era preciso perguntar, seria uma pergunta trivial. No entanto, no bordo de ataque, na medida em que o perfil alar se encontra em incidência, portanto, o ponto de estagnação não vai coincidir com o bordo de ataque, portanto, vai estar próximo do bordo de ataque, como habitualmente, ok, vai estar ali naquela região próxima, mas não coincide com o bordo de ataque na medida em que este perfil alar se encontra a operar perdão, a uma incidência não nula. Se efetivamente o ângulo de ataque fosse nulo, então o ponto de estagnação naturalmente iria ocorrer justamente no bordo de ataque do perfil. Não é o caso deste problema. Ora bem, portanto, os dados que nós temos disponíveis são efetivamente um perfil então com esta espessura relativa, 10%, ou seja, T sobre C igual a 10, é 0,10, e um ângulo de ataque de 5,7 graus, atenção que está dado em graus, e nas relações temos de ter o cuidado, não se esqueçam nas relações que utilizamos, de converter para radianos, senão elas ficam dimensionalmente inconsistentes e produzirão naturalmente resultados também absurdos. Portanto, relembrem sempre esta necessidade de fazer a conversão de graus para radianos, no que respeita aos ângulos que estamos a considerar. Ora bem, e portanto, o que é necessário efetivamente então para agora, de acordo com o procedimento genérico que temos vindo a seguir, portanto, partindo então do nosso plano zeta, o plano do círculo gerador, obter depois, via transformação de Joukowski, então agora, não um perfil nem sem espessura nem sem curvatura, para isso utilizávamos um círculo centrado, não é? Para a placa plana, utilizávamos um círculo centrado aqui no centro dos eixos, Eta, não é? Do plano zeta, nem, portanto, um perfil sem espessura, mas com curvatura. Para isso, nós consideramos o círculo descentrado no eixo vertical, portanto, de uma determinada quantidade, ali aquele determinado desvio, segundo o eixo zeta. Portanto, um desvio que era imaginário, porque era o segundo eixo imaginário, era o segundo eixo de zeta. Okay? Portanto, era uma determinada quantidade constante, que depois conseguimos relacionar com a curvatura que é produzida pelo perfil. Já sabemos que a flecha é igual a 2 vezes o desvio que impomos aqui, foi o que nós vimos em exercícios anteriores, para perfis então sem espessura com curvatura. Agora, separando as águas, portanto, o que nós pretendemos é voltar a considerar um perfil sem curvatura, mas agora com espessura. E para produzir espessura, aquilo que se verifica é que temos de produzir um desvio do centro do círculo gerador, ou do cilindro circular, não segundo o eixo vertical, não segundo o eixo imaginário, não segundo o eixo eta, como temos aqui representado, mas sim segundo o eixo real do plano zeta, ou seja, segundo o eixo horizontal, isto é, segundo o eixo que sim. Okay? Portanto, aqui uma determinada quantidade que, como iremos ver também, este desvio irá estar, iremos portanto, obtê-lo irá estar relacionado, portanto, irá determinar, da mesma forma como o desvio na vertical determinava a flecha do perfil, portanto, essa assimetria que era gerada, agora este desvio na horizontal irá quantificar justamente a espessura do perfil alar. Ora bem, iremos então aqui considerar então esse desvio, exprimi-lo em termos do valor que ocorre quando aqui o nosso círculo intercepta
o eixo que sim, é que habitualmente já antes chamámos B, quando tínhamos um descentramento também segunda vertical, continuaremos a chamar B a esse valor, ok? Simplesmente agora este descentramento será quantificado então em termos de B e, portanto, escrito em termos de um epsilon vezes B. Portanto, sendo que epsilon será pequeno. É verdade que esta representação, enfim, para que se veja bem, está tremendamente exagerada. Naturalmente, este comprimento devia ser, este descentramento devia ser bem mais pequeno que este valor de B, porque o epsilon será sempre menor do que 1 para produzir espessuras relativamente pequenas e, portanto, aceitáveis pela mesma razão, portanto, de ser razoável, portanto, o nosso modelo e, portanto, os perfis que obtemos, portanto, com espessuras relativamente razoáveis. Ok? Portanto, as espessuras que são pequenas, como vimos, inclusive neste caso está especificado que era de um 10%, este epsilon também vai ser pequeno e, portanto, esta distância aqui é expressa em termos de B, portanto, este epsilon é pequeno e, portanto, esta espessura, este desvio aqui, naturalmente, será muito mais pequeno do que B, embora não pareça aqui neste diagrama que é apenas esquemático. Okay? Mas, portanto, o que é base aqui é, para produzirmos espessura, portanto, temos agora de descentrar o nosso círculo gerador segundo o eixo real, portanto, segundo que sim, e vamos descentrá-lo, agora vamos chamar este desvio, genericamente vamos exprimi-lo em função aqui da coordenada, do valor da coordenada que corresponde à interseção também no eixo real, okay, do círculo gerador, que já antes chamávamos B, okay, quando o círculo estava descentrado. Note-se que é diferente de A, que é o raio do círculo, okay, é mais pequeno, havendo um desvio. Esse desvio é parametrizado, então, nesse valor B, multiplicando por um epsilon, portanto, que será um epsilon pequeno. Okay? Portanto, este desvio será pequenino e não grande, como aqui está representado na prática. Portanto, embora analiticamente, portanto, para já possamos considerar assim, mas na prática depois iremos considerá-lo pequeno e iremos fazer também aproximações, portanto, nesta derivação, que estão em linha com o facto de epsilon ser pequeno e, portanto, produzindo também um descentramento deste círculo na horizontal agora para produzir espessura, portanto, igualmente pequeno. Ora bem, portanto, da mesma forma como antes nós tínhamos que dar realidade física, portanto, ao comportamento do escoamento no bordo de fuga, portanto, impondo a chamada condição de Kuta, portanto, para os outros membros da família, placa plana, portanto, sem espessura e placa curva, sem espessura também. Agora que vamos ter um perfil simétrico, portanto, não curvo, mas com espessura, igualmente vamos ter de impor condição de Kuta. Não é? E, portanto, para isso, relembre-se, nós tínhamos de garantir que o ponto de estagnação posterior, portanto, aquele que se formava na zona do bordo de fuga, portanto, o bordo de fuga naturalmente está aqui, o ponto transformado vai dar o ponto, não, este não é o bordo de fuga, naturalmente, porque ainda estamos no plano gerador, mas, portanto, será o ponto que transformado vai dar, depois no plano Z, via transformação de Joukowski, o bordo de fuga. Portanto, é este ponto B, portanto, precisamos de trazer o ponto de estagnação, que estava aqui, portanto, para um escoamento com ângulo de ataque alfa, precisamos de trazê-lo para baixo, impondo então a tal circulação que permita mover, permita varrer este ponto de estagnação, portanto, para o bordo de fuga. Okay? De maneira que, efetivamente, seja um ponto singular da transformação, a velocidade passa a ser finita, em vez de infinita, quando antes tinha com o ponto de estagnação na parte, portanto, que ocorria aqui nesta localização, iria depois ser transformado para o extrador-se da placa e, portanto, queremos colocá-lo não sobre o extrador-se, mas sim no bordo de fuga, exatamente. E, portanto, sendo este ponto circular, assim, teremos uma velocidade que passa a ser finita, porque resulta a habitual indeterminação, que após ser levantada permite termos velocidade finita e, portanto, termos a tal continuidade tangencial da velocidade que sai do bordo de fuga, o que é fisicamente desejável, portanto, neste modelo em relação àquilo que é observado na prática, portanto, no escoamento em torno de perfis alares. Ora bem, portanto, neste caso, precisamos à mesma, então, de fazer baixar, então, este ponto de estagnação, portanto, aqui para o ponto que transformado vai dar o bordo de fuga, portanto, de um ângulo alfa. Ok? Naturalmente que também sabemos que o outro ponto de estagnação, que estava, portanto, na região anterior, portanto, na região próxima do ponto que transformado irá dar o bordo de ataque do perfil alar, portanto, agora com espessura, se já antes estava aqui a fazer um ângulo alfa, se desceu alfa devido à circulação deste lado, também vai descer alfa devido à circulação deste outro, uma vez que está do lado contrário dos conjuntos. E, portanto, isso já aconteceu também no caso da placa plana, quando introduzimos, portanto, a condição de Kuta, portanto, a circulação
justamente necessária para impor, estritamente necessária para impor condição de cuta, e, portanto, significa isso que o novo ponto de estagnação, portanto, o ponto de estagnação, que agora será o único, não é? Na medida em que o posterior deixou de ser ponto de estagnação, uma vez que passou aquele ponto para o porto de fuga, e, portanto, continuará aqui a ser ponto de estagnação, lá está, no plano do círculo, mas deixou, por via da singularidade da transformação, neste ponto z igual a b, okay? Deixou de ser deixou de ser ponto de estagnação, portanto, no plano transformado, portanto, no plano do perfil. Okay? Aqui, naturalmente, estes pontos continuam a ser pontos de estagnação, portanto, no plano gerador. Okay? E, portanto, este agora passou a ser, então, o único que irá dar, portanto, este ponto de estagnação na região do bordo de ataque, portanto, passou a ser o único, uma vez que aquele deixou de ser após transformação, este passa a ser, porque não corresponde com o bordo, não está sobre o bordo de ataque, portanto, não está sobre um ponto singular da transformação, portanto, irá produzir, efetivamente, uma velocidade zero, de facto, quando transformada, portanto, para o plano Z. E, portanto, será ponto de estagnação também, será o único ponto de estagnação que teremos, então, na vizinhança do bordo de ataque, portanto, neste escoamento, portanto, em torno do perfil após transformação. Ok? Portanto, localização, então, no plano do círculo gerador deste ponto de estagnação, portanto, ele estará após, portanto, primeiro teremos de descentrar o círculo na horizontal e depois rodamos todo o círculo, desde aqui o ângulo 0, vamos andando, até aqui é π e depois alfa, que já tínhamos, por ser ângulo de ataque alfa, e depois devido à condição de cuta, mais alfa, não é? E, portanto, π mais 2 alfa. Portanto, a localização deste ponto de estagnação, chamemos-lhe zp, neste plano do círculo gerador, okay? Que depois irá dar então, o único ponto de estagnação no escoamento no plano do perfil alar, no plano transformado, no plano Z. Portanto, pode ser obtido então, exprimindo isto em termos polares em torno do círculo, portanto corresponde primeiro ao desvio, lá está, como já antes fizemos no problema anterior para um desvio de segunda vertical, agora segunda horizontal, portanto menos epsilon b, é um valor real, ok? Portanto, e assim estamos no centro do círculo e depois evoluímos com a exponencial complexa, portanto para nos dar os pontos sobre um círculo de raio A, portanto A vezes a tal exponencial complexa que tem módulo 1, e portanto não altera o raio, estamos sempre sobre o círculo de raio A, e variando o ângulo, lá está, vamos parar ao ponto certo. Portanto, é esta forma, sendo que, então, o nosso θ será π mais alfa, para ir parar, para dar este ponto de estagnação, como acabámos de ver, e A, neste caso, nesta construção, tendo em conta este descentramento, pode-se exprimir a partir de B como B vezes 1 mais epsilon, sendo este epsilon, portanto, o tal parâmetro pequeno, que quantifica ali o descentramento em função do valor de B. Okay? Portanto, teremos então esta localização do nosso ponto de estagnação, que na linha A, portanto, este ponto aqui, que na linha A, portanto, nos pedem para determinar a sua localização, não no plano Z, portanto, mas sim no plano Z, mas localizamos primeiro no plano Z e depois aplicamos então a transformação para Joukowski para passar para o plano Z, que é onde era pedido. Ok? Ora bem, portanto, nós poderíamos então ir agora fazer todos os cálculos que já fizemos para casos anteriores, quer para a placa portanto, sem curvatura e sem espessura, quer para a placa com curvatura e sem espessura. Simplesmente lá está, neste caso resultam cálculos mais complicados do ponto de vista analítico, todavia foi possível encontrar com alguns artifícios matemáticos, e vocês têm esses detalhes justamente no livro texto, portanto na página 472, ok? Não é particularmente importante na medida em que vocês poderão, a partir de agora, portanto, e depois de terem lido, portanto, tendo essa curiosidade, portanto, todos os detalhes associados a esta aproximação, esta aproximação que se faz, neste caso, ok? Para simplificar o cálculo analítico, que teríamos de fazer, portanto, para calcular as posições, então, de qualquer ponto aqui no plano Z, onde vão parar no plano Z após a transformação de Joukowski. Portanto, aplicando a qualquer ponto, portanto, Z, portanto, no plano do círculo gerador, aplicando a nossa transformação de Joukowski, nós podemos obter, então, a localização desses pontos no plano Z, que tem coordenadas, naturalmente, x e y.
ok? E, portanto, são essas coordenadas que aqui estão. Isto seria obtido, então, como eu disse, fazendo analiticamente os cálculos que já antes fizemos para os outros perfis, em que os cálculos são mais simples. Aqui, efetivamente, os cálculos ficam mais complicados e, como vocês poderão ver, como eu referi na página 472 do livro de texto, todos os detalhes, se quiserem segui-los. Basicamente, precisamos, para conseguir obter estas expressões mais simples, para nos dar o valor portanto, as coordenadas de z no plano transformado, de qualquer ponto zeta, não é? No plano gerador. Temos de primeiro exprimir as expressões obtidas, portanto, após a aplicação, então, aqui da transformação de Joukowski, portanto, em série de potências em função de epsilon, e depois, com algumas aproximações que são possíveis na medida, desprezando alguns termos, portanto, de ordem superior em epsilon, na medida que, portanto, dessa série, na medida em que epsilon é admitido como pequeno, e, portanto, é aqui que entra a tal hipótese de, portanto, perfis de pequena espessura, portanto, pequenos descentramento, ou seja, baixos valores de epsilon, portanto, é possível, nessa situação, chegar a estas expressões aproximadas. Naturalmente que estas expressões começam a ter um erro significativo, à medida se o epsilon não for pequeno, porque está na base dessa simplificação, portanto, estas expressões que aqui estão. Mas, de qualquer forma, portanto, neste momento, a partir daqui, vocês poderão usar estas relações que nos dão, então, as coordenadas de qualquer ponto transformado, portanto, a partir do ponto no plano zeta, ok? Portanto, pode ser este ponto aqui, pode ser este ponto aqui, pode ser o ponto ali. Normalmente, pontos ali dentro do círculo não nos interessam, não é? Portanto, pode ser um ponto sobre a superfície do círculo, mas poderia ser também no interior do círculo, embora, do ponto de vista prático, não nos interessam para o nosso modelo, não é? Já sabemos que estamos a ignorar o que se passa dentro do círculo, porque isto depois vai dar o interior do perfil lá, após transformação, não é? Portanto, não é relevante do ponto de vista físico, mas matematicamente poderia, portanto, aplicar-se a qualquer ponto, aqui, zeta, depois com a transformação de Joukowski, portanto, iríamos parar então a z, que nesta situação, então, com simplificações para epsilon pequeno, podemos obter as suas coordenadas, então, desse ponto no plano z, xy, desta forma, em função do ângulo θ que definimos aqui para a localização do ponto, ok? Que pode ser qualquer ponto aqui, por exemplo, usando esta expressão sobre o círculo, e se for θ igual a π mais 2 alfa, nos vai dar o ponto justamente que era pretendido nesta linha A, que era o ponto de estagnação, ok? Aqui no, portanto, na zona do bordo de ataque, portanto, ou do ponto que transformado irá dar o bordo de ataque, ok? E, portanto, que é, também já será, como discutimos há pouco, o único ponto de estagnação que se irá formar também na região do bordo de ataque, justamente no caso do plano do transformado, portanto, no plano Z, ou seja, o plano do perfil lá, certo? Portanto, com esta expressão, podemos usar, então, para encontrar essa localização desses pontos, e nomeadamente a própria forma do perfil, alar, portanto, agora que irá resultar com espessura, como iremos ver. Ora bem, essa espessura então pode ser escrita à custa do parâmetro epsilon e, portanto, a espessura relativa na realidade é aproximadamente dada por 1,3 vezes epsilon. De onde é que vem este valor? Bom, é por isso simplesmente pegarmos aqui na expressão que nos dá o y e, naturalmente, este y naturalmente permite-nos obter, porque são os desvios em z relativamente ao eixo horizontal, ao eixo do x, não é? No plano z, é isso que é a cota y, por definição de uma cota y, e, portanto, é isso que nos vai permitir estabelecer a espessura máxima do perfil e, portanto, onde é que é o que define depois a espessura relativa, que o quantifica, qual é que é o valor de y máximo. Ora bem, o valor de y máximo é efetivamente obtido para, quando derivarmos esta expressão, de y em ordem a θ e igualarmos a zero. É assim que se obtém o máximo da função. E, portanto, se formos calcular o valor de θ que produz o máximo desta função y, que nos dá então ali a forma do perfil com espessura no plano z, certo? Iremos obter esse máximo para θ igual a 2π sobre 3. Okay? E, portanto, substituindo o valor de θ, de novo na expressão de y, obtemos então a espessura t, né? E depois, naturalmente aqui, notando que o nosso B é aproximadamente 1/4 de corda, sendo que o descentramento é pequeno e, portanto, isto é uma aproximação, não é exato, porque há descentramento, mas, portanto, sendo o descentramento pequeno, é aproximadamente dado por isso, portanto, aqui o nosso B fica C sobre 4 e, portanto, passando o C para aquele lado, obtemos a espessura relativa, não é? E, portanto, na realidade, o valor dá 3 vezes raiz de 3 sobre 4 epsilon, que é aproximadamente 1,3, portanto, poderão usar, se quiserem mais precisão, esta expressão em vez de 1,3, embora muitas vezes se utiliza simplesmente 1,3.
E, portanto, neste caso, justamente aqui estamos a usar apenas 1,3, portanto, se era dado nos dados uma espessura relativa de 10%, ou seja, 0,1, portanto, para o nosso perfil lá, o epsilon terá de ser, para quantificar este descentramento, portanto, no plano do círculo gerador, é 1, portanto, relaciona-se através deste valor de 1,3 e, portanto, o epsilon fica 0,077. Okay? Portanto, assim sendo, falta-nos escrever, então, para o ponto de estagnação, que é o ponto ou melhor, o ponto que transformado irá dar o ponto de estagnação, este zp, né? Portanto, que corresponde também a um ângulo de π mais 2 alfa, sendo que o alfa era dado, eram 5,7 graus, ok? E não se esqueçam que têm que converter para radianos, certo? Para aplicar nestas expressões, senão elas ficam dimensionalmente incoerentes. Portanto, o nosso θ para aquele ponto zp, que transformado irá dar o ponto de estagnação no plano do perfil, vai dar, neste caso, substituindo naquela expressão, portanto, π mais 2 alfa, e convertendo para radianos, 3,34 radianos. Agora sim, este valor de θ pode ser introduzido nestas expressões, porque já é dimensionalmente coerente. Okay? E, portanto, assim calculamos simplesmente, escrevendo aqui, mais uma vez, o nosso B como aproximadamente C sobre 4, aqui não está aproximadamente, mas seria sempre aproximadamente, portanto substituímos ali o B sempre por C sobre 4 e, portanto, vamos obter então estas posições em função da corda. Ou passando a corda para aquele lado, né? Passando o valor de C para aquele lado, teríamos X sobre C, Y sobre C, teríamos localizações relativas da corda. Okay? E, portanto, os valores que dão são estes. Okay? Para as coordenadas, então, do nosso ponto de estagnação, no plano Z, portanto, as suas coordenadas x, y, para esta situação em que tínhamos um ângulo de ataque de 5,7 graus, portanto, no nosso perfil de Joukowski, com espessura e sem curvatura. Ora, portanto, se vocês virem, varrerem todos os ângulos θ, portanto, do nosso círculo gerador, vão-nos dar, portanto, todos os pontos do círculo, que depois transformados em x e y, através destas expressões, nos vão dar, como vocês facilmente poderão confirmar, esta forma para o perfil alar. Portanto, um perfil de Joukowski com espessura, embora neste caso sem curvatura, porque só fizemos o descentramento na horizontal, portanto, no plano gerador. Aqui estamos a representar a localização do bordo de ataque, portanto, lá está havendo uma incidência alfa, não nula, neste caso 5,7 graus, portanto o ponto de estagnação não está sobre o bordo de ataque, isso seria se o ângulo de ataque fosse nulo, portanto vai-se localizar, como sabemos, no intradorso do perfil, embora na região próxima do bordo de ataque. Notem que, mais uma vez, estas linhas de corrente, ou esta linha de corrente não está formalmente correta, portanto ela viria no escoamento não perturbado, portanto fazendo um ângulo alfa, mas depois quando chegasse aqui ao pé próximo do perfil, portanto teria de curvar um bocadinho e incidir sobre o perfil, já sabemos, portanto aqui, para formar depois esta linha de corrente divisória ao longo da superfície do perfil, portanto no nosso modelo de fluido perfeito, teria de incidir perpendicularmente, o que aqui não está, portanto está formalmente incorreto, é apenas esquemático. No plano X, portanto, este perfil vai estar centrado, portanto, com metade da sua corda para cada lado, portanto vai surgir também centrado, mas agora no plano Z, portanto as coordenadas, no eixo de coordenadas cartesianas x e y, certo? Portanto, com metade da corda para cada lado, para que dê, efetivamente, a corda total do perfil alar, ou seja, C sobre 2 para cada lado, certo? Portanto, significa que o bordo de ataque vai estar aqui com coordenada y igual a 0 e x igual a menos, porque está no eixo, no semi-eixo negativo, menos 0,5c, ou seja, metade da corda, certo? Enquanto que o bordo de fuga vai estar para y igual a 0 também, mas, portanto, correspondendo a um x de mais 0,5c, ou seja, metade da corda, certo? Portanto, verificamos aqui estas coordenadas, reparem que dá quase 0,5c negativos, portanto, deste lado, a localização deste ponto P de estagnação, ok? Mas não chega, ok? Está um bocadinho antes, e lá está, é coerente justamente com isso, estamos do lado negativo, do lado do bordo de ataque, certo? Mas não chegamos ao 0,5, portanto ele está aqui próximo, mas não coincide com o bordo de ataque. Portanto, se fosse ângulo de ataque nulo, estaria sobre o ângulo de ataque e, portanto, estaria justamente em menos 0,5c, ou x sobre c igual a menos 0,5, se preferir. Mas também pela mesma razão, portanto, na medida em que ele se localiza sobre o intradorso do perfil alar, portanto, nós teremos um y negativo. Lá está, resulta um y negativo, mas pequenino, como é lógico, porque não só não vai coincidir, portanto, com o valor de espessura máxima,
Okay? E lembre-se que o valor de espessura máxima era 10% da corda, portanto este valor está bem abaixo de 10%, o valor máximo de espessura está sensivelmente aqui nesta zona, portanto correspondendo aos tais θ no plano do círculo gerador de 2π/3, enfim, podíamos transformar aqui usando 2π/3 e portanto ver qual é que era a cota x, justamente, e tentar localizá-la aqui neste ponto, certo? É um exercício que podem fazer, saber onde é que está a espessura máxima em termos de x, naturalmente o y já sabemos que vai dar os tais 10%, não é? Em termos de espessura máxima, mas aqui, efetivamente, portanto, para a localização, a cota y, portanto, a localização do ponto de estagnação, aqui, portanto, estamos relativamente próximos, mais próximos certamente em termos, aqui é só esquemático, estaríamos mais próximos de x até do que parece ocorrer nesta figura, portanto este ponto estaria ali bastante, digamos, mais próximo do bordo de ataque do que aparece aqui, mas é apenas uma representação esquemática, que apesar de tudo é, portanto, como eu referi, coerente, portanto é apenas conceptual aqui, mas é coerente com aquilo que seria expectável. Portanto, um ponto próximo do bordo de ataque em termos de coordenada x, mas não chega lá, ok? E em termos de coordenada y também próximo do bordo de ataque, mas justamente localizado sobre o intradorso do perfil alar. Bom, portanto, isto, tínhamos resolvido então o problema para este perfil simétrico, perfil Joukowski simétrico, sem curvatura, portanto, de localizarmos o ponto de estagnação, que é uma questão importante em termos de, portanto, da operação do perfil alar, e na linha B, aquilo que pretendíamos então calcular era justamente então a velocidade nesse mesmo bordo de ataque. Ok? Portanto, calcular agora o valor da velocidade. Ora bem, para isso teremos de calcular genericamente, portanto obter genericamente uma expressão para a velocidade no plano transformado. Portanto, na medida em que queremos agora saber a velocidade ali naquele ponto, portanto, no bordo de ataque. Não é no ponto de estagnação, por aí a definição é zero, é no bordo de ataque. Qual é que é a velocidade ali do perfil? Naturalmente, se isto fosse um perfil real, portanto, teríamos condição de não escorregamento, não é? E a velocidade exatamente sobre o bordo de ataque, portanto, na superfície do perfil seria nula. Mas no nosso modelo de fluido perfeito, já sabemos que não há condição de não escorregamento e, portanto, teremos velocidade não nula aqui no bordo de ataque. Vamos lá calculá-la. Portanto, para obtermos então a expressão que nos dá a velocidade complexa conjugada no plano transformado, no plano do perfil, portanto no plano Z, por definição dWdz, recorremos ao mesmo estratagema que tínhamos recorrido, portanto, no exercício anterior, portanto, calculamos primeiro a velocidade no plano Z, dWdz, e depois dividimos pela f', portanto, a derivada da transformação de Joukowski, ou seja, dz, dz. Portanto, dz corta, isto fica simplesmente dWdz, que por definição é a velocidade que pretendemos obter, portanto, a velocidade complexa conjugada no plano Z, no plano do perfil. Portanto, a primeira coisa é obter a W de zeta, tal como antes fizemos para o perfil sem espessura e com curvatura. Portanto, neste caso, dW de zeta, vamos escrever tudo no plano zeta, primeira contribuição do escoamento uniforme, com velocidade ao infinito e um determinado ângulo de ataque, portanto daí a nossa exponencial complexa. O escoamento não precisamos descentrar. Depois precisamos, para gerar então o nosso cilindro circular no plano gerador, ou seja, no plano zeta, onde estamos para já a escrever o nosso potencial complexo, para depois o podermos derivar no plano zeta, e obter a velocidade então, velocidades nesse plano zeta, em torno do cilindro circular. Portanto, temos então aqui a intensidade do dipolo associada à velocidade ao infinito, ao raio do dipolo, uma determinada orientação do dipolo, normalmente apareceria EI menos alfa cá em baixo, associada a zeta, da mesma forma como no escoamento ele está associado a zeta, passando para cima desaparece o sinal de menos na exponencial. E temos, à mesma, tal como vimos antes, um descentramento, portanto, como tínhamos visto também no caso do perfil de Joukowski com curvatura, mas sem espessura, vamos chamar à mesma a este descentramento zeta0 em termos genéricos. Claro que já sabemos que este descentramento está associado, portanto, ao nosso epsilon b, não é? Tínhamos visto anteriormente, esse é que era o descentramento, mais exatamente é menos epsilon b o descentramento. Okay? Mas já vamos escrever dessa forma, para já chamemos em semelhança até com o que fizemos, portanto, no tratamento analítico, este mesmo procedimento, portanto, para o outro perfil de Joukowski sem espessura e com curvatura, portanto, em que o descentramento era segundo o eixo imaginário, nesse caso, mas chamámos também, era também um zeta0. Okay? Portanto, descentramos a singularidade dipolo, depois precisamos verificar a condição de Kuta, lá está, pomos aqui a singularidade de vórtice com uma circulação
que, neste caso, não havendo curvatura, vai ser 2a o infinito seno de alfa, portanto, beta é zero, porque não há curvatura, logaritmo de zeta, se o círculo tivesse centrado, portanto, se fosse uma placa plana, em que não precisávamos de descentrar na horizontal, como neste caso precisamos descentrar para dar espessura, da mesma forma que fizemos para dar curvatura, temos também aqui o descentramento, portanto, menos zeta zero do nosso vórtice, portanto, que nos impõe a condição de Kuta, portanto, um vórtice de circulação estritamente necessária para varrer aquele ponto de estagnação, portanto, na região posterior do perfil para o bordo de fuga. Não é? Simplesmente, este zeta zero, naturalmente, como já sabemos, é diferente agora para dar espessura do que era antes para dar curvatura. Agora é real, antes era imaginário. Ora bem, portanto, derivando esta expressão, portanto, é mais fácil ter isto em termos genéricos, a expressão desta forma em termos genéricos para derivar, faltava aqui de novo um alfa no PDF, ok, portanto desaparece daqui o zeta, aqui fica outra vez exatamente o mesmo que obtivemos anteriormente, porque as expressões são rigorosamente as mesmas, exceto agora temos alfa e não alfa mais beta, portanto, em relação ao caso do perfil com curvatura. Agora este perfil é assimétrico, não tem curvatura, portanto é a única diferença. De resto, esta expressão é semelhante àquilo que obtivemos para o perfil em curvatura antes, quando fomos obter dw e dz, também no exercício anterior. No entanto, neste caso, o descentramento é um descentramento em particular que corresponde a um descentramento no eixo horizontal, portanto, para dar espessura. Portanto, o zeta zero é menos epsilon b. Okay? E a localização de qualquer ponto sobre o círculo, como já falámos, portanto, é dado de acordo com esta expressão. Não é? Primeiro descentramos e depois varremos o círculo de Rayleigh utilizando a exponencial complexa. Para o ponto que pretendemos agora, que é o bordo de ataque, okay? Naturalmente, o bordo de ataque está neste ponto. Okay? Portanto, este é que é o bordo de ataque, aqui estava o ponto de estagnação, aqui está o bordo de ataque. Não é? Ou o ponto que transformado irá dar o bordo de ataque, naturalmente, no plano agora do círculo, certo? Portanto, este é o que vai dar o bordo de ataque, este é o que vai dar o bordo de fuga. Não é? Portanto, aqui onde o círculo interseta os eixos, o eixo horizontal. E, portanto, qual é a localização θ sobre o círculo? É θ igual a π. Não é? Vimos daqui, damos meia volta, chegamos aqui ao ponto que vai dar, então, transformado o bordo de ataque do perfil alar, é este, é θ igual a π. Okay? Portanto, fazemos efetivamente θ igual a π nesta expressão, que dá genericamente qualquer ponto sobre o círculo, e ficamos com A é π, que vai dar menos A. Okay? Porque A π é menos 1. Okay? Portanto, significa que ficamos numa localização, portanto, ficamos com uma expressão, uma localização que é zeta0 menos A. Portanto, o que nos interessa é quando estamos sobre o bordo de ataque, zeta vale o nosso descentramento, que é zeta0, menos A, que é o raio do perfil. Portanto, podemos agora substituir na expressão que tínhamos obtido para genericamente qualquer velocidade, a velocidade em qualquer ponto no plano zeta, no plano do círculo gerador, agora para a localização específica do bordo de ataque, portanto, a velocidade no plano zeta, portanto, do ponto que irá dar o bordo de ataque após transformação. Portanto, isso é quando zeta é igual a zeta menos A, portanto, é substituir naquela expressão onde tínhamos zeta, portanto, passamos a ter zeta menos A. Portanto, aqui não temos zeta, a derivada já tinha desaparecido na derivada, portanto, este não muda. Aqui onde temos zeta igual a, vamos substituir por zeta0 menos A, portanto, zeta0 vai cortar com o zeta0 e vai ficar aqui A ao quadrado, que depois pode cortar com o A ao quadrado de cima, e, portanto, simplificou a expressão como vem, e algo semelhante aqui depois também, quando substituímos também nesta que resultava então do vórtice, não é? E, portanto, ficamos apenas com esta expressão, estes dois termos cortam e, como veem, resulta uma velocidade, então, no ponto transformado, portanto, no ponto do círculo gerador transformado irá dar o bordo de ataque, uma expressão que é, como veem, apenas imaginária, como esta velocidade. Portanto, no bordo de ataque, portanto, no plano do círculo, é uma velocidade complexa conjugada, portanto, nós sabemos que a velocidade vai ser, como veem, portanto, se é complexo conjugado, é o simétrico deste valor, vai ser positivo, não é? E só existe, portanto, segunda vertical, porque é imaginário. E, de facto, isso faz sentido. Portanto, quando estivermos a contornar aqui este ponto, não é? O ponto que transformado vai dar o bordo de ataque do perfil, reparem que esta superfície na região do bordo deste ponto é vertical, portanto, quando a linha de corrente passar ali mesmo sobre esse ponto, naturalmente, do escoamento vai dar, naturalmente, apenas componente vertical.
é o que obtemos aqui, que é o que acabámos de obter. Portanto, como veem, é coerente. Vertical e para cima, não é? Porque fica o simétrico na medida em que isto é o complexo conjugado da velocidade. Portanto, não há velocidade horizontal, há apenas velocidade vertical. O mesmo irá acontecer, como iremos ver daqui a pouco, depois no plano transformado, no plano Z, porque isto é no plano do círculo. Okay? Portanto, isto são velocidades em torno do círculo, e neste caso em particular, velocidade no plano do círculo, mas sobre o ponto que vai dar aquele transformado, depois o bordo de ataque. Ora bem, portanto, não basta obtermos este valor dw dz, portanto, no bordo de ataque, vamos também obter dz dz, ok? Para fazer a divisão e depois obtermos, então, de facto, a velocidade naquele ponto no bordo de ataque, no plano Z, que é isso que obtemos. Portanto, falta-nos obter dz dz também no bordo de ataque, ok? dz dz é derivar, então, a transformação de Joukowski, a expressão é esta, já sabemos, portanto, esta já é derivada. A transformação era 1 mais b ao quadrado sobre z, relembre-se. Z é igual a isso. E, portanto, agora aplicamos esta expressão também ao bordo de ataque, ou seja, zeta vale z0 menos a, tal como antes fizemos aqui ao dw dz. É? E, portanto, substituindo, naturalmente que fica substituição direta e agora vamos já exprimir o nosso z0, porque agora já precisamos de chegar a cálculos finais em função dos parâmetros que de facto definem este perfil. Portanto, substituímos z0 por menos εb e o nosso a, que sabemos ser dado há pouco, como vimos, não é? O valor de a correspondia então a b vezes 1 mais epsilon. Ok? Portanto, substituímos tudo em função de epsilon. Oi, onde é que nós vamos? Substituímos tudo aqui em função de epsilon, tanto o z0 como o a, para este problema. Porque epsilon, de facto, é o que permite quantificar a espessura do perfil. E é isso que já temos que levar em consideração, porque está nos dados em função da espessura relativa. Portanto, uma vez que os dois se relacionam, epsilon foi obtido a partir do dado de espessura relativa, que eram 10%, portanto, epsilon deu este valor. Portanto, este é um dado do problema. Ok? E, portanto, simplificando esta expressão, vamos precisar, aqui podemos pôr o B em evidência, e depois passamos aqui, portanto, passamos um para aquele lado, portanto, temos de multiplicar também por esta expressão, para ficar tudo numa única razão, e não dá para simplificar muito mais, portanto, fica nesta forma. Portanto, aqui o dw dz, portanto, no bordo de ataque, vai dar isto, certo? Agora, portanto, vamos obter, calcular finalmente a velocidade no bordo de ataque, o dw dz no bordo de ataque, dividindo, então, esta expressão por esta, ok? Que é a mesma coisa que pegar naquela expressão e multiplicar pelo inverso desta, como é lógico. É a mesma coisa que dividir esta por aquela, é pegar nesta e dividir pelo inverso daquela, ok? E, portanto, é isso que fazemos, e simplesmente, de novo aqui reorganizando os termos, simplificando, obtemos então esta expressão final, portanto, que fica diretamente em função dos dados do problema, portanto, em função da velocidade do infinito, do escoamento não perturbado, para este problema, do parâmetro epsilon, que quantifica o descentramento, mas que já sabemos que é expresso diretamente, portanto, pela espessura do perfil, portanto, é este que vai quantificar também a espessura do perfil, do perfil de Joukowski, portanto, este valor está definido. E depois o ângulo alfa, naturalmente, a que se encontra a operar o perfil lá. Portanto, tudo em função, aqui, esta nossa velocidade, então, sobre o bordo de ataque do perfil lá, portanto, dada por esta expressão que aqui temos. Então, só em função dos parâmetros do problema. E sabemos que isto é velocidade complexa conjugada, portanto, mais uma vez, isto dá-nos a componente U, no que respeita à parte real, e que olhando para aqui está tudo a multiplicar pela unidade imaginária, portanto, não há componente real, logo não há componente U. Há apenas componente imaginária, sendo que a componente V, então, vai ser o simétrico desta expressão. Okay? E é isso que estamos a reproduzir cá em baixo, portanto, U igual a 0, V vai ser igual a esta expressão, que substituindo os dados, o epsilon e o alfa, que eram dados, o infinito não era dado nenhum valor, portanto fica cerca de 1,59 vezes o infinito. Portanto, será esse o valor da velocidade, que será vertical apenas, não terá componente horizontal e, portanto, corresponde à velocidade sobre o bordo de ataque. Eu volto a lembrar que este é um modelo fluido perfeito e, portanto, existe velocidade sobre a superfície do perfil, não é? Porque não há condição de não escorrimento. E, portanto, a velocidade no bordo de ataque não será nula, mesmo ele não sendo ponto de estagnação. Se fosse ponto de estagnação, naturalmente aí seria também para este modelo de fluido perfeito velocidade nula.
ok? E, portanto, temos aqui representado, de novo, por exemplo, aqui a linha de estagnação. Mais uma vez, estas linhas não estão formalmente corretas. Já chamei a atenção que, portanto, esta teria uma orientação não perturbada alfa, do escoamento infinito, não é? Mas depois, quando chegasse aqui próximo do perfil alar, portanto, no ponto de estagnação, teria de incidir a 90 graus. Também esta linha, aqui, seria um exemplo de uma linha próxima. Naturalmente não se podia cruzar com esta linha de corrente divisória, porque senão a velocidade seria infinita ali, e já sabemos que não é. Acabámos de ver que não é. Não é? Portanto, esta linha de corrente passa muito próximo, mas não coincide exatamente, portanto, não passa no ponto de estagnação. Portanto, a velocidade do ponto de estagnação corresponde a esta linha divisória, que vai partir daqui, divide-se a partir do ponto de estagnação, ok? E passa aqui pelo bordo de ataque e depois segue também aqui pelo extrador-se, enquanto que a outra ramo da linha divisória sai, da linha de corrente divisória, sai daqui do ponto de estagnação também e segue sobre o intrador-se e depois, portanto, continua por aqui fora e vai de novo juntar-se depois e vai sair com continuidade tangencial a partir do bordo de fuga por condição de Coulter, como já sabemos. Okay? Mas, portanto, basicamente, aqui não seria exatamente, portanto, para esta linha, uma linha no limite a tender justamente aqui para o bordo de ataque, portanto, nós teríamos, então, o quê? Forçosamente, como se estamos no bordo de ataque, portanto, isto é perfeitamente simétrico, a velocidade não pode ter componente horizontal, vai ter apenas componente vertical e o seu valor é este que aqui está, portanto, dado pelo nosso modelo de fluido perfeito, portanto, para o perfil de Joukowski, que temos aqui um perfil simétrico com espessura, neste caso, de 10%, portanto, espessura relativa de 10%. É interessante também pegar nestas expressões, portanto, que nos dão, então, a velocidade no bordo de ataque, ok? E analisar as expressões para os casos particulares, quer alfa igual a zero, quer quando o epsilon tende para zero. Ou seja, quando alfa igual a zero temos uma situação que corresponderia, então, a ângulo de ataque nulo. E isso já sabemos. Se fosse ângulo de ataque nulo, então o ponto de estagnação estaria sobre o bordo de ataque. Não é? Vejamos então o que é que acontecia. Portanto, teríamos de ter então ponto de estagnação do bordo de ataque, ou seja, U e V deviam ser zero. A velocidade devia ser zero por definição de ponto de estagnação. Bom, o I já é zero, S será sempre zero no bordo de ataque, já sabemos, fizemos o V. Quando o alfa for zero, naturalmente vai dar seno de alfa é zero, vai anular esta expressão. E, portanto, o V vai também ser zero, portanto, temos efetivamente ponto de estagnação no bordo de ataque. De facto, esta expressão reproduz aquilo que, analiticamente, aquilo que seria expectável, teria de ocorrer também, se alfa for igual a zero, portanto, o ponto de estagnação está no bordo de ataque, a velocidade no bordo de ataque é zero, portanto, em cada uma das suas componentes cartesianas, U e V. Okay? E a situação quando, portanto, este perfil que tem espessura, embora uma espessura pequenina, espessura relativa pequena, que é típico dos perfis alares, mas quando fizermos essa espessura tender para zero e, portanto, basicamente vamos estar a fazer este perfil simétrico com espessura tender para a placa plana. Não é? O que é que vai acontecer? Bom, U vai continuar a ser zero, ok? Mas o que é que vai acontecer à componente V? Reparem, quando fazemos epsilon tender para zero, aqui o numerador vai tender para 1, não é? Epsilon tende para zero, este desaparece, portanto fica 1. E cá em baixo, naturalmente, este tende para zero, porque está tudo a multiplicar por epsilon. Portanto, fica a tender uma quantidade finita, portanto, não zero, não nula, a dividir por uma quantidade que vai ser zero. Ok? E, portanto, vamos ter nessa situação velocidade infinita no bordo de ataque, exceto quando o seno de alfa for zero, exceto quando o ângulo de ataque for zero, em que, de novo, vamos ter aqui uma interminação e, portanto, nos dará, mesmo nessa situação, mesmo para perfil a tender a ficar sem espessura, ok, levantaria, de facto, aqui portanto, produziria a interminação e, portanto, daria a mesma velocidade nula e, portanto, finita no bordo de ataque, não é? Mas, portanto, exceto tirando aqui o caso de alfa igual a zero, que já analisámos antes, ok? Portanto, vamos admitir para um alfa não zero, o escoamento teria de contornar, então, neste caso, deixaria de ser um perfil com espessura, passaria a ser uma placa plana, porque epsilon tendia para zero, e, portanto, teríamos velocidade infinita, já sabemos como, que é o que acontece quando temos a placa plana, porque temos o tal diedro convexo, portanto, a velocidade, de acordo com o escoamento potencial, vai para infinito. Portanto, e é o que obtemos aqui, portanto, um valor não nulo, não é? Quando epsilon tende para zero, dividido por um valor de zero e, portanto, iria para infinito. Não é? Portanto, velocidade U seria zero, mas a componente V seria infinita e, portanto, a velocidade, efetivamente, o módulo da velocidade, se quiser, seria também infinito se a placa, portanto, fosse sem espessura. Portanto, se fizéssemos neste perfil com espessura, epsilon tende para zero. Portanto, como vêem, as relações são perfeitamente coerentes em função destes parâmetros que, portanto, governam o nosso problema.
e, portanto, vocês poderão usar estes resultados, uma vez que estão neste momento demonstrados. Ok? Quanto ao perfil com espessura e curvatura, lá está, os cálculos são, do ponto de vista analítico, mais complicado, embora conceptualmente o mesmo que fizemos antes, portanto é sobrepor dois descentramentos, portanto, aqui no nosso círculo, nesse caso, segundo eta, para dar a curvatura, e depois, agora como fizemos neste problema, um descentramento segundo que si, portanto na horizontal, para nos dar a espessura. Okay? Como eu já referi, vocês têm a figura representada no livro de texto, com esses dois descentramentos, mas lá está, os cálculos tipicamente são bastante mais trabalhosos e, portanto, não os iremos fazer aqui analiticamente, embora vocês saibam escrever as expressões e depois, se fosse necessário, computacionalmente poderiam obtê-las também. Ok? Portanto, sendo assim, ficamos então por aqui em relação a este exercício então deste novo elemento dos perfis de Joukowski, portanto o perfil simétrico com espessura, e portanto temos agora aqui um conjunto já de elementos da família, okay, que de facto nos permitem utilizar estes resultados, portanto para o ponto de vista analítico, do ponto de vista puramente teórico, obtermos todo um conjunto de informação já relativamente a perfis a lares de aplicabilidade prática.